E o meia Rodrigo Garro teve lesão confirmada na panturrilha e com isso ficará de fora dos próximos jogos do Corinthians, e informações garantem que mais um grande problema está acontecendo entre o Corinthians e o atacante holandês Memphis, e por incrível que pareça, o transferban já está impactando nas categorias de base do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o transferban também já estar impactando as categorias de base do Timão. Eu vou explicar certinho para vocês. Desde o dia 12 de agosto, Corinthians está com o transferban da FIFA pela compra não paga do zagueiro Félix Torres. Corinthians que hoje tem que pagar 40 milhões de reais ao clube mexicano para retirar essa punição e poder voltar a registrar novos jogadores. Isso aconteceu dia 12 de agosto, essa punição foi imposta dia 12 de agosto e o Corinthians não contratou mais ninguém para o elenco profissional desde a chegada do Vitinho, que foi anunciado no dia 11 de agosto. Então, depois que a janela fechou no dia 2 de setembro, o Corinthians meio que tirou o pé do acelerador para resolver essa questão do transferban. Mas parece que alguma movimentação deverá ser feita de novo, porque pelas informações do meu timão, o transferban também já está impactando as categorias de base, mais precisamente o sub-20. Por quê? A diretoria de base tem dois planejamentos. Um deles já foi cumprido, que era dar uma enxugada no grupo, mais de 30 jogadores da base deixaram, e o segundo planejamento, contratar entre 4 a 5 jogadores visando a Copinha 2026, dar mais qualidade ao elenco. Com o transferban não será possível contratar, porque também fica impedido de fazer qualquer contrato profissional. A única solução seria contratos de formações, só que aí seria difícil você encontrar algum jogador de qualidade que já tenha contrato profissional e aceite fazer contrato de formação. Então, é o transferban que acabou impactando no grupo profissional, não chegaram os reforços que o Dorival pediu, e agora também impactando as categorias de base. A minha opinião quanto a essa informação que o transferban está impactando também a base do Timão, mais precisamente sub-20, é a seguinte. Volto a dizer a vocês o que eu sempre falo, não era para ter deixado chegar a esse ponto. Não era para ter deixado sofrer o transferban, mas capitão, não tinha dinheiro. O Corinthians teria como arrumar dinheiro no mercado. Bastava apenas o departamento financeiro fazer as suas movimentações. Sabemos que tem condições de arrumar. Agora, acabou impactando o elenco profissional. Agora também riscos de impactar as categorias de base, o sub-20, destacando que o planejamento visando a Copinha, ele tem que se encerrar no máximo no começo do mês de novembro. Então, sem reforçar o elenco, vai ficar difícil. Muitos jogadores deixaram o sub-20 para preencherem os profissionais. Então é o transferban que o Corinthians precisa resolver. E destacando, tem riscos de sofrer mais do Matias Rojas, são mais de 40 milhões de reais. Ao Shakhtar Donetsk, quase 7 milhões pelos empréstimos do Maicon. E também ao Tadjeres, quase 24 milhões de reais da compra não paga do Rodrigo Garro. Então, além de ter atrapalhado os planos do profissional, agora também o transferban possivelmente atrapalhando os planos da base do Timão. E agora vamos falar sobre a informação do ESPN que garante que o Memphis está irritado pelo planejamento que o Corinthians fez para o retorno dele dos jogos da seleção da Holanda para enfrentar o Atlético Paranaense no jogo que aconteceu na semana passada. O Memphis passou a data FIFA com a seleção da Holanda, com os compromissos
visando a Copa do Mundo de 2026. Jogador que acabou quebrando recordes, marcando gols, dando assistências. Hoje ele é isolado, o maior artilheiro da seleção da Holanda. Retornou às pressas ao Brasil na madrugada da quarta-feira para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Ele entrou em campo, foi titular, mas ficou em campo apenas até o final do primeiro tempo, quando ele deixou a partida sentindo um sobrepeso na musculatura. Pediu para sair e no outro dia teve diagnosticado um edema muscular. Não teve lesão, mas ele está tratando para que isso não se agrave. Nesse jogo, nos classificamos para a semifinal da Copa do Brasil. Uma informação do ESPN coloca que esse planejamento que o Corinthians fez para o retorno dele está causando irritação no jogador. Vamos lá para a informação. O clima voltou a ficar pesado entre Memphis e o Corinthians. Dessa vez o problema não é financeiro, mas sim os bastidores da lesão sofrida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Primeiramente, o Memphis não sofreu lesão, ele está com um edema. Pelas informações, ele ficou irritado com o planejamento feito para seu retorno após a defender a seleção da Holanda. Foram 163 minutos em campo pela sua seleção, uma viagem de mais de 11 horas e é difícil adaptação ao fuso horário. Mesmo assim, o Memphis foi escalado diante do Atlético Paranaense e acabou tendo esse edema. A matéria trata como lesão. Pelas informações ainda, ele não escondeu a insatisfação de tudo o que aconteceu e ainda eles colocaram a imagem do Memphis com o Diego Pereira que ele colocou nas redes sociais, dizendo para o Diego, você faz falta, irmão. Eles colocaram como se fosse um aditivo que no caso demonstra ainda mais o jogador estar irritado. Então, pelas informações do ESPN, o Memphis está irritado com o planejamento do seu retorno. A minha opinião quanto a essa informação do ESPN é a seguinte: primeiramente, com todo o respeito à matéria, com todo o respeito ao site, mas não faz sentido essa matéria. Primeiramente, o Memphis não tem lesão, o Memphis está com um edema, é diferente, ele está tratando. Se ele tivesse ficado mais tempo em campo, aí sim ele poderia ter sofrido uma lesão, como ele teve uma lesão muscular no início do mês de agosto de grau 2 no jogo contra o arquirrival na casa deles. E vamos ser sinceros, o Memphis saberia muito bem as condições dele para o jogo. Se ele informasse dentro do Corinthians que ele não tinha condições de jogo, absolutamente que ele não seria obrigado a entrar em campo. Então, volto a dizer, respeito à matéria, eu nem ia falar sobre isso, só estou comentando sobre isso porque muitas pessoas começaram a me mandar mensagens no Instagram perguntando, capitão, será que agora o Memphis vai embora? Então, esse assunto do Memphis é sempre algo que acaba trazendo muita repercussão quando envolve polêmica. Não estou aqui para dizer se é ou se não é, que eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Então, não sei se ele está irritado ou se realmente não está. Só estou colocando para vocês os pontos que eu acho estranho na matéria, mas só saberemos mesmo se algo aconteceu com o passar dos dias, ou também, de repente, se algo aconteceu, nem saberemos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma péssima notícia para nós corintianos, para nós torcedores, para a diretoria e, claro, a comissão técnica. Infelizmente, o meia argentino Rodrigo Garro teve lesão diagnosticada e está fora do Corinthians, pelo menos pelos próximos jogos. O Garro foi até o Rio de Janeiro na noite do último sábado, ficou à disposição do Dorival para enfrentar a equipe do Fluminense, jogo da 23ª rodada do Brasileirão, que nós vencemos por 1-0. Só que um fato preocupante aconteceu com o Garro. O Garro, no aquecimento, antes da partida, acabou sentindo dores na panturrilha, deixou o jogo, foi cortado do banco de reservas. O Dorival, na coletiva, demonstrou muita preocupação com a situação do jogador. E hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro, tivemos a confirmação do que aconteceu com o Rodrigo Garro. Através de uma nota oficial, o Corinthians informou exatamente o que aconteceu. Vamos lá para a nota. Atualização médica, Rodrigo Garro. O meio-campista Rodrigo Garro foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Ele foi cortado dos relacionados na vitória do Corinthians diante do Fluminense no último sábado, 13, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, após sentir durante o aquecimento.
O camisa 8 já iniciou sua recuperação com o departamento de fisioterapia do clube hoje mesmo, na segunda-feira, dia 15. Então, Corinthians confirmou uma péssima notícia: Garro, lesão de grau 2 na panturrilha confirmada, destacando que o clube não informou o prazo, o tempo que ele deverá levar para se recuperar. Pelas informações, uma lesão dessas de grau 2 pode demorar de 4 a 8 semanas para o jogador se recuperar. Então ele já iniciou o tratamento. Vamos torcer para que ele se recupere e fique à disposição do Dorival o quanto antes. A minha opinião quanto a essa informação sobre o Garro é a seguinte: confesso a vocês que me pegou de surpresa. Eu, particularmente, quando o Garro deixou o aquecimento por precaução, sentiu dores, eu sinceramente não imaginei que o Garro estava lesionado. Então, sinceramente, acabou surpreendendo. É uma péssima notícia. Estamos falando de um jogador que hoje o Dorival não tem um substituto, não tem um jogador com as características do Rodrigo Garro. O único que tinha mais ou menos as características do Garro era o Coronado, que já foi embora tem um bom tempo. Então é uma péssima notícia perder o Rodrigo Garro nesse momento. Não sabemos exatamente quantos jogos, porque o Corinthians não informou, mas pelo que eu pesquisei, é uma lesão que pode demorar de 4 a 8 semanas. Claro, tudo depende da recuperação do jogador. Alguns respondem mais rápidos, como por exemplo o Yuri Alberto, e outros acabam não respondendo tão rápido assim. Então, volto a dizer, é uma péssima notícia. Então vamos torcer para que o Garro se recupere o quanto antes. Por enquanto, o que podemos dizer? Que o Garro está fora dos próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro. E claro, estamos falando de um atleta que fará muita falta para o elenco, fará muita falta para o time do Dorival Júnior. Então, vamos ficar torcendo para ele se recuperar o quanto antes possível. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa informação que o Transferban já está afetando as categorias de base? E quanto a essa questão envolvendo o Memphis, informações do ESPN, que o Memphis está irritado com o planejamento que o Timão fez. Será mesmo? E sobre o Garro, infelizmente, lesão diagnosticada, ninguém estava esperando isso, uma péssima notícia. O que vocês têm a dizer sobre isso? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!